Então, aqui depois da apresentação da Gabriela, né, vamos dar prosseguimento aqui no nosso evento de hoje. Como a gente começou um pouquinho tarde, aí eu não vou me alongar muito não, tá? Eu tinha programado para demorar um pouco, assim, umas 3 horas só, mas aí eu vou dar uma encurtada, certo? A gente acaba logo. Vamos lá. Então, dando um recorte, pegando o gancho aí, né, na apresentação da Gabriela, a gente faz um recorte histórico aí e vamos falar um pouquinho de maneira, né, mais concentrada no desenvolvimento da matemática no Egito, certo? Então, preciso fazer alguns agradecimentos, né? Primeiro, a Gabriela pela contribuição aqui, né? Eu acho que foi muito bacana, não tem quem discorde, né? Valeu, contribuiu demais, né? Quer seja para os alunos da licenciatura ou o público em geral, né? Eu acho que a gente aprendeu bastante, né? Quero agradecer aqui também a presença do meu pai, da professora Yara, da família da Gabriela, professor Shakib, professor Flávio, professor Lucas que estavam aí, e aí do Marcos também, né, que sempre nos ajuda fazendo as gravações, e todos esses vídeos ficam disponíveis para vocês no canal do YouTube do campus aqui do IF, e o meu colega aí, Léo, também com o Pedro, e são pessoas que estão aqui, né, algumas vezes, algumas participações, e os demais, principalmente os discentes, né, também a galera toda aí, o pessoal da turma da noite também, uma satisfação estar aqui e a gente espera que esse movimento continue, né, e que esteja contribuindo para vocês. E um agradecimento especial, para quem quiser depois eu mando o link aí para vocês. A ideia dessa minha apresentação foi quando a gente discutia esses conteúdos em sala, né, e como eu gosto bastante disso, eu resolvi aprofundar, né, um pouco sobre a matemática no Egito, e o conteúdo básico eu tirei dessa aula aqui, certo? Desse link, depois eu passo para vocês se vocês quiserem. É uma aula do professor João Bosco Pintombeira, muito famoso, né, na área de matemática, tá? Se vocês quiserem procurar no YouTube, só colocar esse nome aí. Professor Ismael, tá? Não foi eu que errei, não. O título da aula tá errado mesmo, certo? Mas aí pode procurar esse título aí que vocês vão encontrar essa aula dele. Alguns dos exemplos que eu trouxe foram retirados lá dessa videoaula dele. Então vamos começar com a nossa reflexão, né? E aí, quem foram os egípcios? Todo mundo já ouviu falar bastante, né? E a Gabriela já falou, mas vamos ver aqui mais algumas coisas, né? Faremos uma jornada bacana aí sobre essa civilização que construiu muita coisa, contribuiu muito para a história da humanidade, né? Ela se desenvolveu principalmente ali na região do Rio Nilo, né? Cerca de 3.200 anos antes de Cristo, até aproximadamente 30 anos antes de Cristo. Uma sociedade extremamente baseada na agricultura, né, desenvolvendo canais de irrigação, diques de contenção e armazenamento de grãos. Então a gente já percebe que era uma sociedade extremamente organizada, né, para desenvolver essas coisas aí. E a gente sabe que para uma sociedade conseguir se organizar, ter esse nível de complexidade, é preciso uma coisa muito importante, né, um gestor para isso, né. Então um governo, qualquer que seja o tipo, né, mas a gente precisa de uma organização dessa forma. E para conseguir avançar bem, é muito importante, e aí a Gabriela falou disso, né, que a escrita começou, né, tanto numérica quanto dos símbolos que geraram as palavras, começou ali para registrar, né, as quantidades e tal, e transações comerciais. Então tudo isso aí foi muito importante e decisivo, né. Então para a administração da sociedade egípcia era muito importante registrar essas coisas, tá? E aí a gente vai ver mais ou menos como é que isso funcionou um pouco melhor, um pouco mais para frente. Era uma sociedade extremamente estamental. Alguém sabe o que significa uma sociedade estamental? Não? Eu gosto dessa palavra porque eu aprendi essa palavra quando eu estava, eu acho que na nono ano hoje, né? Aí meu professor de história falou essa palavra. Aí daqui a pouco eu vou dizer o que significa. Aí ele disse, eu quero que vocês decorem esse negócio o resto da vida de vocês. Eu decorei. Aí quando eu comecei a fazer o curso de Direito, aí eu lembro que o professor lá, eu não lembro qual era a disciplina, aí ele estava falando alguma coisa sobre isso aí também, e aí falou, uma sociedade estamental, alguém sabe, né, perguntando lá na sala, né, alguém sabe, só eu levantei a mão, né, eu me achei o máximo, né, eu tinha aprendido com 14 anos, né. Então, estamental, a definição bem basiquinha do meu professor de história lá da 8ª série, rígida hierarquia social, certo? É isso que significa uma sociedade estamental. Então não há transição nas camadas, né? Quem nascia sacerdote era sacerdote, quem nascia peão era peão e ia continuar desse jeito, certo? A não ser em casos muito específicos e muito raros, né? Mas no geral era isso.
E os estamentos, né, as camadas sociais, eram o faraó, acima de tudo, considerado um deus, os sacerdotes, nobres e escribas, né, ali a camada mais importante, cada um com suas funções particulares, depois os trabalhadores e, por fim, os escravos. Né? Então, os escribas desenvolveram dois tipos de escrita, a hieroglífica e a hierática. A hieroglífica para textos religiosos e aqueles que apareciam nos movimentos. A hierática era mais utilizada no dia a dia, e era a que eles utilizavam para fazer as contas, né? Mais fácil. E tudo isso era escrito lá nos papiros. Eu vou avançar um pouco dessa parte histórica para poder dar tempo, né? Para não chegar nas 3 horas de apresentação, a gente chegar na parte da matemática, das contas, né? Porque isso aqui também faz parte da matemática. Então, a gente tem 2 documentos muito importantes. Na verdade, tem 3, mas tem 2 que são extremamente importantes, 2 papiros, né, que registram muito da matemática egípcia, e é onde a gente enquanto humanidade, né, aprendeu como é que eles faziam lá as contas deles, né. Primeiro, o papiro de Ames, ou o papiro de Hind. Eu geralmente dizia papiro de Hind, aí a Yara me chamou a atenção. Falo papiro de Ames que é mais legal. Aí, por quê, hein? Porque Ames é o nome do escriba que transcreveu de algo anterior, que aí a gente não sabe exatamente a data, né, do documento original que ele fez a cópia, certo? E Hind é o nome do cara que comprou esse documento, certo? Esse papiro, Alexandre Hind, certo? Um escocês lá em 1858. Atualmente, né, desde 1865, esse papiro se encontra lá no National British Museum, né, lá em Londres, certo? Ele foi escrito provavelmente nessa época aqui, né, mas aí não se sabe a data exata. É um papiro que está muito bem conservado, a não ser por pequenas falhas, mas ele praticamente está praticamente completo, certo? Opa, podia tirar foto, né? Posso passar? Vai. Depois tu me pede, né? Eu mando tudinho para tu. Então, ele contém 50 problemas, né, com conteúdo matemático a respeito de frações unitárias, a multiplicação, divisão, equações, áreas e volumes, e dá destaque aqui ao problema 50, certo? No final, a gente vai falar sobre esse problema. O outro que é muito importante, o outro papiro que é muito importante é o papiro de Moscou, com 5,5 metros de comprimento por 8 centímetros de largura, né, escrito, né, em 1850 a.C., e aí foi comprado por esse rapaz aí. Se alguém souber pronunciar, pode me ajudar, tá? Eu tô meio rouco hoje, aí fica difícil de falar. Oi? Pronto. Aí, desde 1917, ele foi para o Museu Pushkin, né, lá em Moscou, certo? Aí, em 1930, os historiadores conseguiram, estudando ele, né, fizeram a divisão do conteúdo dele em 25 problemas, e aí a gente dá destaque ao problema 14, certo? Não que seja mais ou menos importante do que os outros, né, mas é porque se eu fosse falar de todos, né, aí ia dar 6 horas, né, de apresentação. Então, vamos lá. Multiplicação. Como é que os egípcios faziam para multiplicar? Alguém sabe? Vamos ver. Devia saber, né, Yara? Cobra aí da galera. Se não souber, caça o diploma. Pera, deixa eu chegar perto do microfone pegar, como é? Tem um ali que deveria saber, mas faltou. Então tá justificado, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Porque ele devia ter se inteirado do conteúdo depois, né? Quando falta. Mas então vamos lá. Então, você que deveria saber, que eu não sei quem é, né? Yara não denunciou, mas você que deveria saber, vai ter sua segunda chance agora. Vamos lá. Vai repor, pronto. Então era chamado de método das duplicações sucessivas ou método de multiplicação egípcio, né? É o seguinte, vamos fazer aí a conta 7 vezes 14, tá? Bem simples. Bem, já tem a tabelinha aí, né? Mas vamos fazer aqui para mostrar como é que essa tabela se desenvolve. Ele começa assim. Primeiro, a gente sabe que no nosso sistema e no nosso algoritmo, tanto faz eu escrever 14 vezes 7. Cada termo desse a gente chama de quem? Fator, né? Na multiplicação, os termos são os fatores, né? E o resultado a gente chama de produto, né? Então, tanto faz eu escrever 14 vezes 7 como 7 vezes 14, né? No nosso algoritmo, funciona da mesma maneira. Quem está mais acostumado a escrever assim, né? Mas é só costume, tá? Se quiser escrever desse jeito, fica à vontade. Mas para os egípcios, havia uma diferença, né? Aqui era o multiplicando e aqui o multiplicador, certo? Por que isso faz diferença? Porque vai influenciar na ordem que você vai mexer aqui na tabela, certo?
Mas, assim, o resultado tanto faz, se você escrever 7 vezes 14 ou 14 vezes 7 para os egípcios, mas os valores que vão aparecer nessa tabela serão diferentes, certo? Aí, no final, você chega na mesma coisa, mas o desenvolvimento é diferente. Então, como é que funciona? 7 vezes 14. Ele começa assim, ó. Uma quantidade 14 vale 14, né? Certo? Uma quantidade dessa vale 14. Aí eu vou dobrando. Então, duas quantidades vale 28. Por que eu vou dobrando? Primeiro porque dobrar era fácil, ele sabia tomar o dobro de qualquer número, né? Que era só somar com ele mesmo. Oi? Sim, também. Pois é. Né? Então, essa ideia de dobro é bem fácil, né? É bem intuitivo. E aí, dobrando aqui, 4, 56. Se eu dobrar de novo, aí eu venho para 8, 112, né? Beleza. Aí veja, eu quero multiplicar por 7, né? Se eu vier até aqui, eu passei de 7, né? Tá? Mas se eu parar aqui, eu não cheguei em 7. Mas aqui significa que eu multipliquei o 14 por 4, né? Certo? Por 2 e por 1. Então, se eu somar esses três caras aqui, essas três linhas, né? Como está aqui na tabela, se eu somar o resultado dessas três linhas, então eu tenho uma multiplicação por 7, né? Esses três caras aqui. Simples assim, tá claro? O que é que a gente está fazendo? Alguém consegue justificar por que esse negócio funciona? Olha só. 7 vezes 14. Na nossa anotação, né? Isso aqui. Eu estou decompondo o 7, nesse caso, em 1, mais 2, mais 4. Né? Ó, vezes 7. Ou vezes 14. Aí o que é que eu estou fazendo? Propriedade distributiva aqui, né? Ó. 1 vezes 14, 2 vezes 14, 4 vezes 14. 1 vezes 14, essa linha, mais 2 vezes 14, essa linha, desculpa, e mais 4 vezes 14. Isso vai dar quanto? Não sei, eu acho que o resultado está no próximo slide. Vamos ver, 92 é? 98. Pronto. Tranquilo? Fácil, né? Fácil. Agora, essa decomposição do 7 é única? Não, né? Eu podia ter escrito 7 vezes 14, eu podia ter escrito como 6 mais 1 vezes 14, correto? E por que eu não escolhi assim e eu escolhi assim? O que é que eu tenho aqui? Potência. Isso! Olha aí, tá vendo? Não é que eles estavam usando sem saber, né? Mas, então, o que é que a gente tem aqui quando a gente faz essa duplicação? As potências de 2, né? E aí vem uma outra pergunta. Será que qualquer número, eu posso escrever, qualquer número na notação decimal, né? Como está aqui no nosso sistema decimal, né? Como o Gabriel estava falando. Eu posso decompor esse cara em potências de 2? Qualquer número é possível escrever em potência de 2? Como soma, né? De potências de 2? Por exemplo, se eu quiser escrever 15, é possível escrever em potências de 2? Né? Como é que fica? Isso. 1 mais 2. Né? Então, todas as potências de 2, né? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, a 2 e a 3, né? 8, 4, 12, 14, 15. Isso é possível fazer para qualquer número. A gente deu o exemplo aqui para o 15, mas funciona para qualquer número? Funciona. Na prática, o que é que a gente está fazendo aqui? Uma mudança de base, né? Uma mudança da base 10 para a base 2, a base binária, certo? Então, ó, eles já estavam prefigurando o uso dos computadores aí, né? Com o sistema binário, tá? Ok? Então, embora eles não justificassem, não dissessem por que isso funciona, eles sabiam que funcionava, né? Então, vamos treinar. 8 vezes 7. O que é bom do 8 vezes 7? Por que eu escolhi esses exemplos aí? Oi? Precisa, né? Porque aí, se você quer escrever o número... Peraí, como é que eu posso... É porque ficou
10 vezes 14? Não, vamos fazer aqui agora. Então 10 vezes 14, né? Então, uma quantidade, 14. Né? Aí quando eu dobrar, 28. Quando eu dobrar de novo, 56. Quando eu dobrar de novo... não precisa... quando eu for fazer a soma das linhas, você está dizendo? Aí não precisa somar linhas sucessivas, não. Eu pensei que você está dizendo na hora de criar a tabela. Na hora de criar a tabela, eu vou criando sempre assim. Mas aí na hora de somar... Então, esse ia ser um outro exemplo desse aí, mas você já adiantou. Então, quando eu dobrar aqui de novo, vai dar 112, né? Pronto. Aí agora eu quero que dê quanto? 10, né? Eu estou multiplicando por 10. Então, eu vou pegar essa linha e essa linha. Certo? Ali foi por coincidência, né? Que eu peguei as 3 primeiras, certo? Mas eu posso pegar linhas alternadas. Eu não vou precisar de todas, certo? Então, nesse caso, 10 vezes 14... 10 vezes 14 é igual a 28 mais 112. Certo? Esse resultado mais esse resultado. Ok? Ficou claro aí? Pronto. Então, e por que eu tinha botado 8 vezes 7 ali? 8 vezes 7 é simples e é bacana por quê? Porque o 8 já é a própria potência, né? Então, quando eu fosse fazer o 8 vezes 7, uma quantidade é 7, duas... Deixa eu apagar aqui, né? Porque senão vai confundir aí. Uma quantidade, 8 vezes 7. 7, 2, 14, 4, 28 e depois 56. Bora. Já é esse resultado aqui, né? Ok? Então aí 8 vezes 7, facinho. Tranquilo com a multiplicação? Então vou deixar tarefa de casa esses aí para vocês, tá? Diz. Como assim? Em vez de fazer 14 vezes 19, como eu falei, né? Que aqui você tem uma quantidade de 19, né? Aí duas e dobrando isso aqui, né? Você pensar em 19 vezes 14, né? Aí eu ia dobrar o 14, é isso que você está dizendo? Não, eu tô dizendo, aí se eu interpreto dessa forma, o que eu vou dobrando aqui é o 14, né? Se eu vou aqui, eu vou dobrando o 19. Mas você acha que é mais fácil qual? Pronto. Gosto do freguês. Faça desse jeito. Certo? Não tem problema não. Mas na verdade, não é... Eu tô falando assim, mas a gente tem que ter cuidado com isso. Porque o algoritmo, ele responde bem a qualquer uma das duas situações. Tanto o 14 vezes 19, quanto o 19 vezes 14. Agora, às vezes tem uma... Eu não sei se é nesse caso, mas às vezes existe uma questão conceitual. Às vezes, ele não fizesse a conta 19 vezes 14, porque do problema onde surgiu essa conta aqui que ele precisava fazer, ele tinha que interpretar desse jeito, entendeu? Então, às vezes, não é só a matemática, já que aqui a gente não está falando de uma matemática tão abstrata, certo? Que ela vinha de algum problema que ele precisava fazer. Então, se esse cara aqui representa uma coisa, esse aqui representa outra coisa, se eu troco, embora no final vai dar o mesmo número como resultado, é outra conta que eu estou fazendo, certo? É outro problema, tá? Então, eu não sei se podia fazer isso, embora o algoritmo permitisse. Se você, provavelmente, depende de quando você vai dar uma programação. Mas no limite, se você usar o número menor, você vai ter que... E dobrando ele... fazer menos linha da conta, você vai fazer menos linha da conta. E fazer menos linha, talvez você tenha menos parcela. Agora, também, se você botar o número maior para ser somado, você vai somar, ter uma quantidade maior para somar. Então, é melhor para dobrar. É melhor dobrar o maior ou é melhor dobrar as parcelas para somar. Isso, então... Eu acho que essa tem isso aí também, exato. Certo? Mas tranquilo aí? Então vamos para o próximo. Divisão. A ideia da divisão nos egípcios era a ideia de quanto cabe, certo? O inverso da multiplicação. Então vamos ver aqui, ó. O processo era para reduzir a uma multiplicação. Então, se eu queria dividir um número A por B, claro que isso aqui a gente está usando a notação atual, né? Não vamos ser anacrônico aqui, mas para a gente entender a ideia. Então, se eu tenho um A dividido por B é igual a X, então o A, eu quero descobrir o valor de X, né? Então o A é X vezes B. Aí era isso aqui que ele ia fazer, certo? Vamos ver como é que ficava. Ó, eu quero fazer o 184 dividido por 8. Isso é X. Portanto, o 184 igual a X vezes 8. Não é isso? Então, se é X vezes 8, o que é que eu vou fazendo? Vou fazer essa multiplicação aqui, certo?
Então, ó, que é como está aí na tabela. Então, 1, 8. Aí vou dobrar. 16, 4, 32. Ó, acompanhando aí a tabela. Aí, 8, 16 e 32. Quando eu dobrar aqui de novo. 64, 128, 256. Ora, eu queria 184, né? Eu queria 184. Quando eu cheguei aqui, eu já estou em 128. Obrigado pela participação. Tá bom. Obrigado. Valeu. Então, eu dobrando aqui, eu já cheguei em 128. Eu não precisaria fazer o próximo passo, porque eu sei que quando eu dobrar 128, eu já vou passar de 184, né? Então, eu quero que chegue em 184. Ora, eu pego o maior número aqui primeiro. Então, eu vou pegar esse cara aqui, essa linha. Depois, se eu somar com 64, aí passa, né? Que vai dar 192, não é isso? Passou. Então, eu tenho que somar com essa aqui também, certo? Aí, agora, quanto é que falta? Bem, aí você vai somando aqui as linhas que precisa até chegar no 184, né? Aqui eu vou somar todos esses caras aqui, certo? Então, se eu somei todos esses caras aqui, ó, para chegar no meu 184, quais são as linhas? Certo? Então, quanto é o resultado? 1 mais 2 mais 4 mais 16. Certo? Vamos estar aqui. 1 mais 2 mais 4 mais 16. 23. Ok? Então, esse x aqui, ó, é 23. Certo? Se eu tivesse feito, né, 23 vezes 8, então esse processo ia parar aqui no 16, né? Para dar o 184 que eu queria. Todo mundo captou aí a ideia? Pronto. Então, vamos avançar. Vamos treinar. Vamos fazer um aqui agora, para ver se todo mundo entendeu. Diz. Isso. Porque a ideia é de quanto cabe. O quanto cabe é essa coluna aqui. Aqui é o resultado. Né? Então, 63 vezes 7 dá quanto, hein? Ou dividido, né, por 7. 63 dividido por 7, 9, né? Tá, vamos ver se a gente consegue chegar nesse resultado calculando como os egípcios, certo? Então, 63 por 7 igual a x, né? Daqui eu tenho que 63 igual a x vezes 7. Então, é isso aqui que eu quero fazer, ou seja, eu quero ir dobrando o 7 até chegar no 63, né? De acordo com aquela nossa tabela. Então, uma quantidade de 7, 2, 14, 4, 28, 8, 56. Me ajudem aí se eu errar alguma coisa, tá? Tá tudo certinho, né? Até aí? Tá. Preciso dobrar de novo? Não, porque se eu dobrar de novo, aí eu passo do 63. Certo? Então, eu não preciso dobrar mais. Claro, eu posso continuar isso aqui um bocado, né? Mas trabalho perdido. Então, agora eu quero que chegue em quanto? Em 63. Então, 56 mais quanto? Mais 7. Né? Então, é essa linha e essa linha. Então, aqui, né? Então 63 por 7 igual a 1 mais 8. Certo? Ok? Simples assim. Aí vocês podem fazer os outros em casa, né? A letra B e a letra C. Tranquilo até aí? Mas alguém pensa em um problema que pode acontecer aí? Isso, perfeito. Eu mostrei só exemplos de divisões exatas, né? Como aqui e aqui, né? Aqui dá quanto, hein? É? Isso, 7. E aqui? Ó, está bom de cabeça ou tu já fez na calculadora? Olha aí, muito bem. Tá vendo? Então, para as contas cujo resultado é inteiro, aí não tem problema, né? É fácil. Mas, e se a resposta não for inteira? O que é que a gente precisa? Frações, né? Então a gente vai precisar de frações, certo? E aí, vamos entrar no terceiro tópico aí, que são, a gente já viu multiplicação e divisão, né? Vamos lá, só falta frações e área, tá? Frações egípcias. Aí esse é um assunto muito bacana, tá?
primeiro a ideia de frações que eles tinham, certo? Primeiro, separava as duas partes, a terceira parte eu representava assim. Opa, aqui eu errei. Aqui era um 4, tá? Que era para ser um 4. Então, eu separava as 3 primeiras partes, o que sobrava era um quarto. Separava as 4 primeiras partes, o que sobrava era um quinto, né? Então, eles usavam essa ideia aqui. Isso aqui é que é a ideia de fração para os egípcios, certo? É quase como uma questão de ordem, tá? É a última parte que sobrou quando eu dividi aquele negócio lá em tantas partes iguais, tá? Então, é um conceito quase ordinal do que um valor numérico. E o que é que todas essas frações aqui têm em comum? O numerador sempre é 1, né? Porque é a última parte que sobrou, né? Então, essas frações a gente chama de frações unitárias, tá? Frações com denominadores igual a 1. E aí, o detalhe eles só usavam essas frações. Muito raramente, que tinha um símbolo em especial por aparecer muito, era a fração 2/3, também aparecia, aí essa era fora da curva e também era usada, e às vezes também aqui a 3/4, tá? Mas por excelência, que era fora da regra, é a 2/3, que às vezes ele também usava. Fora isso, não se escrevia fração com outro numerador que não 1, certo? Fora esses 2 casos particulares que eu falei aí, tá? Então, a gente tinha que fazer o quê? Aprender a escrever qualquer fração como uma soma de frações unitárias. Era isso que eles faziam. Eles quem? Os escribas, né? Que era o pessoal que fazia as contas. A galera lá da alta patente lá, o pessoal tampa, né? Não era qualquer um que chegava naquele cargo, certo? E passavam muito tempo estudando. Mas esse método foi justificado por Fibonacci no seu livro Liber Abaci, né? Livro de cálculo, certo? Alguns poucos séculos depois, né? E como é que funciona esse negócio? Vamos ver aqui. Primeiro eu quero a ajuda de vocês para ver se vocês conseguem. Será que a gente consegue separar a fração 5/8 em soma de frações unitárias? Alguém consegue me dar uma ajuda aí? Eu vou dar uma dica para vocês entenderem como é a ideia, depois vocês tentam os outros. Eu posso separar 5/8 como 1/8 é unitária, concorda? Mais 4/8 é unitária? Né? Porque eu simplifico. Então, 1/8 mais aqui 1/2. Ok? Tá certinho aí? Tá. Então, consegui separar essa fração, escrever essa fração como soma de frações unitárias. Beleza? Beleza. Qual é outro detalhe? Que aí eu botei essa atividade na aula. Aí os engraçadinhos fizeram o seguinte: 1/8 mais 1/8, né? Tananã, mais 1/8. 5 vezes, né? Tá separado em soma de frações unitárias? Tá, mas aí roubou, certo? Não vale. Tem que ser com denominadores o quê? Todos diferentes, certo? Tem que ser frações unitárias diferentes. Porque senão era muito fácil. Qualquer número, né? 7/10 é só escrever 1/10 mais 1/10 mais 1/10 7 vezes, né? Aí não tinha graça, né? Aí os escribas não iam ter o que fazer, né? Não iam ter que justificar o salário que eles recebiam, né? Então a ideia é escrever essas frações unitárias todas de denominadores diferentes, tá? E aí? 7/10, alguém consegue? Comece antes de simplificar. Diga aí como é que fica. Hã? Não é isso? Pronto. Então, aí aqui eu simplifico, né? Eu vou ter 1/5 mais 1/2. Ok? Todo mundo sacou aí? Pronto. E aqui, 4/9. Isso. 1/9 mais 3/9. 1/9 mais 1/3. Ok? Facinho, né? Facinho essas aqui, né? Porque eu escolhi umas facinhas, né? Pra gente, né? Pra vocês acharem que era fácil. Aí, e agora? 3/7, alguém faz? Não dá, né? Primeira coisa, por que não dá? Porque se eu quiser separar 1/7 mais 2/7, o 7 é primo, né? Aí eu vou tirar o 1/7, tudo bem, mas qualquer outra fração que esteja lá
com o outro numerador, né, da segunda fração, não vai dar para simplificar mais, né, porque o 7 é primo. Então, lascou, né? E agora? Alguém sabe? É o que foi proposto, né, o método de Fibonacci, tá? Assim, usando a técnica e a linguagem atual. Vamos lá. Vamos fazer o 3/7, né? A ideia é a seguinte, ó, presta atenção. É um tipo de algoritmo que a gente chama de algoritmo guloso, certo? Porque ele vai, a cada etapa do processo, ele tenta a solução ótima. Vejam, vai ser bem simples, tá? 3/7. É isso que a gente quer. 1n1 mais 1n2 mais 1nn. Ok? Quero separar em somas de frações unitárias, todas de denominadores distintos. E esse algoritmo, a gente sabe que ele é finito. Ele termina em uma determinada quantidade finita de passos, tá? Embora, a princípio, você não possa dizer quantos passos são, mas ele termina em uma quantidade finita de passos. 3/7. Você pensa o inverso da fração, tá? 7/3. Aí, aqui, ó, você vai colocar 7/3 é menor do que o menor número inteiro que satisfaz isso aí. Porque eu posso pegar vários, né? Mas qual é o menor? 2 satisfaz? Não, né? Porque 3 vezes 2 é 6. Aí você ficaria com 7 menor que 6, né? Então, o 2 não satisfaz. Mas o 3 sim. Ok? Tá. Então, agora eu inverto aqui as coisas. Quando eu inverto, eu vou ter 1/3 agora é menor do que 3/7, ok? Até aí, ok para todo mundo? Calcula a diferença entre eles. Se esse cara é maior, eu calculo a diferença positiva, tá? O maior menos o menor. Então, eu tenho 3/7 menos 1/3. Me ajudem aí. 21, né? 3, 9, 7, 2 sobre 21. De acordo? Confiram minhas contas aí, por favor. Eu estou atrás de descobrir qual fração? 3/7, né? Não é isso? Então, eu tenho o quê? 3/7, eu vou passar esse cara para lá, né? Tá? Então, eu vou ficar com 3/7 igual a 1/3. Opa, já achei uma fração unitária, certo? Mais 2 sobre 21. Ok? Terminei? Não, porque essa outra fração não é unitária. Mas o que é que eu faço agora? Processo iterativo. Vou repetir para essa fração aqui, certo? Como é o processo? Eu quero 2 sobre 21. Como é que eu começo? Invertendo, né? 21 sobre 2 é menor do que quanto? Menor número inteiro que satisfaz isso? Se for 10, dá 20, né? Não funciona. 11. Então, eu tenho que... Vou escrever aqui embaixo também. Então, 1 sobre 11 menor do que 2 sobre 21. Faça a diferença de novo, correto? Então, eu tenho 2 sobre 21 menos 1 sobre 11. Quanto é que dá isso aí? E aí? Me ajudem aí. Pode pegar a calculadora, vai. Celular. Aqui dá 200 e... quanto? 231 ou 2? Pronto. Bem, 230 e tanto, né? Eu daqui a pouco eu corto. E 31. Tá. Aí 231 por esse vai dar 11, né? 11 vezes 2, 22. Menos, aqui vai dar 21. Ok? E aí vai dar quanto? 1 sobre 231. Ok? Então, eu estou atrás de descobrir essa fração para substituir aqui, né? E terminar minha conta. Então, isso aqui ficou quanto? 2 sobre 21 igual esse cara para lá. 1 sobre 11 mais 1 sobre 231. Portanto, essa fração agora, ó, eu vou substituir esse resultado aqui. E aí eu tenho que 3/7 é igual a 1/3 mais 1/11 mais 1 sobre 231. Todas com denominadores distintos. É fácil, né? Dá trabalho, mas é fácil. Né? Só fazer uma continha de inverter aqui, encontrar aquele número e fazer um MMC ali. Certo? Todo mundo acompanhou aí? Então pronto. Então esse era o procedimento para transformar qualquer fração em a soma de frações unitárias. Aí eu vou deixar esse para vocês, tá?
Esse aí é um aplicativo lá do professor Humberto Bortolossi, da UFF, né, Universidade Federal Fluminense. Se você acessar isso aí, ele faz isso para você. Você joga lá a fração que você quer e ele faz essa soma, tá? Bem interessante isso aí. Podem procurar no Google aí, frações egípcias, professor Humberto Bortolossi, vai ter esse site aí. Agora vamos ver uma coisa interessante aí também. Como é que eles faziam para resolver equações? Estamos quase acabando, tá? Prometo. Era utilizando um método chamado regra da falsa posição. Alguém já ouviu falar disso? Bacana também. Vamos lá. Então, esse problema vem lá do papiro de Ames, tá? O problema 24, que era o seguinte. Uma quantidade somada com seu 1/7 é igual a 19. Quanto é a quantidade? Como é que a gente traduziria isso para a linguagem algébrica atual? Uma quantidade x mais x sobre 7, né? Porque 1/7, o seu 1/7, 1/7 dessa quantidade, certo? Igual a 19. Ok? Não é 19, né? Isso. Como é que a gente resolve aqui? Posso botar o x em evidência, né? 1 mais 1/7 igual a 19. Isso aqui dá 8/7, né? Então, 19 vezes 7 sobre 8. Ok? Não é isso aí? Tá. Isso aqui, hoje em dia, o menino aí no final do fundamental deveria estar conseguindo resolver esse negócio, né? Não besteira. A gente vai treinar no próximo. Mas aí vamos ver aqui como é que o negócio funcionava. Aí aqui tem um passo muito bacana. É o seguinte, eu vou deixar aqui para a gente comparar. Marcos, pega essa parte aqui, pega Beleza. Então vamos lá. Esse aqui, depois que eu chego nessa etapa aqui de escrita, isso aqui é uma equação da forma AX igual a B, né? Aqui, ó, né? Isso aqui é meu A, né? AX igual a B, certo? Tô falando nada difícil não, né? Então, o que é que a gente tem? O método que a gente chama de regra da falsa posição é a ideia de que a gente vai chutar um valor inicial para ver o que é que acontece, tá? Então, tome x igual a x0. Aí eu tenho que a x0 eu vou chamar de b0, certo? Bem, é muito pouco provável que você acerte, né? O seu x0 seja logo a resposta, né? Tá danado, né? Se for, joga na Mega Sena, certo? Mas aí o que é que vai acontecer? Provavelmente esse b0 aqui não é igual a b, né? Se for, você acertou, né? O seu chute funcionou, é a resposta correta. Se não for, o que é que a gente faz? A gente precisa mexer nisso aqui de alguma forma para chegar no resultado. O que é que eu preciso fazer para transformar esse lado direito aqui, né, com o B, com B0, chegar em B? Concorda? Se eu fizer isso, tá ok, não tá? Que aí eu vou cortar aqui e vai sobrar só o B que eu queria, né? Sim ou não? Só que se eu multiplicar desse lado, o que é que eu tenho que fazer? Multiplicar do lado de cá também, né? Então, isso aqui é o que eu vou precisar fazer. Eu vou deixar até afastado assim, né? Então, quando eu fizer isso, ó, x0 b sobre b0 vai ser igual a quanto? Ao meu b0 e esse fator que eu introduzi, certo? Que é igual a quanto? B, né? Que é a resposta do que eu queria. Então, quem é isso aqui? Isso aqui é o meu x, ó. Se eu substituir o x por esse valor aqui, eu chego no resultado. Todo mundo entendeu? Não? Sim ou não? Se o x, que é a solução dessa equação aqui, ó, é o x0 b sobre b0. Vamos ver aqui com um exemplo. 3x igual a... Vamos pensar x igual a 4, 3x igual a 12. Certo? Vamos pegar... Isso aqui é o meu b, tá? Né? Ó, que é o original da minha equação. Certo? É o meu b. Vamos tomar o x0 como 2. Certo? Então eu vou ficar com 3 vezes 2 igual a quanto? 6. Certo?
Quem é esse 6? É o meu B0. Ó. O 6 é o resultado que eu obtenho quando eu uso o meu chute. Então, esse aqui é o meu B0. Tá? E agora, voltando aqui para a nossa equação original, né? 3x igual a 12. Como é que a gente ia resolver isso aqui? X igual a 12 por 3, né? Que aí dá 4. Quem é esse 4? Ó como é a resposta da nossa... É o x0, b vezes b0. Quem é meu x0? 2. Quem é meu b? 12. E quem é meu b0? 6. Certo? Ficou pelo menos justificado aí, se não entenderam passo a passo? Dá para acreditar agora, pelo menos? Pronto. Então, depois vocês refletem mais sobre esse método aí, mas essa é a ideia, tá? Então, eles desenvolveram um passo a passo, né? Sabendo quem é x, quem é b, quem é b0, eu consigo resolver qualquer equação desta forma, tá? Pronto. E aí tem vários problemas, né, no papiro lá de Ames que envolvem esse tipo de coisa, ó. Os problemas 25, 26 e 27, ó, o problema 25, uma quantidade com o seu 1/2, né, é 16. Uma quantidade mais seu 1/2 igual a 16, certo? Aí agora, como é que eles faziam esse negócio, né? Porque aqui eu mostrei na nossa linguagem com os nossos símbolos, né? A gente não fez a conta como é que eles resolviam com a matemática deles. Aí vamos ver isso. E aí a gente termina. Ah, era para ter deixado aqui. Deixa isso aqui anotado. O nosso x é quem? x0, b sobre b0, né? Lembrando disso. Nossa equação é do tipo ax igual a b. Quando eu chuto, né, eu vou ter ax0, b0. Ok? Deixa essas coisas aí. Mas para falar para resolver esse tipo de problema, esse em particular, né, com a anotação deles, eu só falei como transformar uma fração qualquer em uma fração unitária, né? Vamos só dar uma ideia aqui como é que a gente vai representar esses negócios na linguagem deles, tá? É o seguinte, quando eu quiser representar a fração 1/4, eu vou usar este símbolo aqui, ó, 4 com um pontinho em cima, certo? Vai significar a fração, certo? A fração com o denominador 4. Por que eu só preciso especificar o denominador? Porque o numerador sempre é 1. Então, 1/8 vai ser como? 8 com pontinho, ok? Então vamos lá, vamos tentar resolver esse problema aí com o método egípcio. Olha o que é que ele fazia. Vamos escrever aqui nossa equação. X mais x sobre 7 igual a 19. Né? Aí é assim que aparecem as contas lá registrado no papiro de Ames. Tá? Bem, se eu fosse pegando essa equação do jeito que está aí, de cabeça, para facilitar suas contas, qual número você escolheria para x0? Diz aí. Se você fosse escolher um valor para você tentar na sorte, qual valor você escolheria para x0? Para substituir o x? Você iria substituir x por 2, por exemplo? Não, né? Porque ia ficar com 2 mais 2 sétimos, cara, que negócio de doido. Ninguém vai fazer isso. Qual seria um valor bom aí para a gente chutar? 10? 14, né? Por exemplo. Porque seria 14 e 14 por 7, 2. Né? Aí eu ia ficar com 14 mais 2. Não é isso? Estão entendendo a ideia da minha pergunta? Não, não precisa ser o mínimo, porque menor do que o 14 ainda pode usar o 7. E é com ele que eu vou fazer a conta, certo? Só para lhe contrariar. Mas pode ser 7 também? Pode, né? Para a gente tentar. Porque se eu tiver 7, então eu tenho 7 mais 7 sobre 7. Isso dá quanto? 8, né? Não é isso? Quem é o 7? É o meu x0, foi meu chute, certo? O 7 foi o valor que eu escolhi.
para tentar encontrar a solução. E o 8 que eu encontrei é quem? É o meu B0, certo? É o meu B0. Ok? Tranquilo aí? Então, como é que ele fazia? Ele fazia assim, ó, já que eu vou dividir por 7, aí ele escolheu, aí eu tenho uma quantidade de 7 é 7, certo? E agora eu tenho, quem é isso aqui? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero uma quantidade mais 1/7 dessa quantidade, certo? Então, ó, uma quantidade do meu valor, o valor que eu estou tentando é esse cara aqui, né? Certo? Estão entendendo o que eu estou fazendo? Agora aqui, não, por enquanto eu estou só escrevendo aqui o que eu tentei explicar, que está escrito aqui com os símbolos, com os nossos símbolos. O que é que essa conta aqui representa? Uma quantidade qualquer, que eu não sei quanto é, mais 1/7 dessa quantidade. Eu estou escolhendo para chutar que essa quantidade é 7. Tá? Eu estou chutando. Não sei se é ainda, mas eu estou chutando. Então, aí é isso que eu estou representando aqui. Ó. É essa soma que eu quero. Uma quantidade mais 1/7. Então, uma quantidade está aqui, 1/7 está aqui, certo? Né? Aqui não é a fração, 1/7, como eu acabei de explicar aqui. Então, uma quantidade mais 1/7 dessa quantidade. Qual a quantidade que eu estou escolhendo? 7. Esse cara aqui é o meu x0. Ok? 1/7 de 7 é 1. Então, uma quantidade, sendo essa quantidade 7, mais 1/7 dela, quanto é que dá? 7 mais 1, 8. Quem é o 8? É o meu B0. Ok? Então, eu já tenho o meu x0 e o meu B0. Certo? O que é que falta agora para eu descobrir? Quem é meu x? X0 vezes B dividido por B0. Eu já sei quem é o x0, já sei quem é o B0, né? O x0 é 7, o B0 é 8 e quem é o B? O 19. Certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a divisão. x0 por B0. Quem é o... Então, é essa fração aqui que eu estou fazendo. Ó. É essa parte da conta aqui que eu estou fazendo. Certo? E aí? 7 por 8, como é que faz? 7 por 8 é x, né? Lembra que como a gente explicou a divisão? 7 por 8 é x. Então, 7 igual a x vezes 8. Aí vamos montar aquela tabela, né? Então, lembrado que a gente explicou divisão agora há pouco, certo? E aí, o que é que eu tenho? Uma quantidade do 8. Não, peraí, eu errei em alguma coisa aqui. 8. Tipo, x10 por B0 vezes, né? Isso. O x0 é 7 e o b0 é 8. Tá certo. Aí agora... Sim, vamos ver aqui. Uma quantidade de 8 é 8, mas aí já passou do 7, né, que eu quero, certo? Então agora a gente vai entrar nas frações. Então, a quantidade meio, né, ó, dividir por 2. Aqui é 4, certo? É isso aqui, tem um lápis aqui, ok? Então agora, em vez de eu estar duplicando, eu estou tomando o quê? Metades, né, ó, fração meio. Depois, fração 1/4. Então aqui divide por 2 de novo, né? Aí aqui vai dar 2. Já consigo 7 aqui? Não, né? Porque o 4 mais 2 só dá 6. Então eu ainda preciso da fração oitavo, que aqui dá 1. Ok? Então isso aqui dá quanto? Então o meu x é quanto? Para dar 7. Isso. 2. Mais. Ok?
Então, a fração 1/2 mais 1/4 mais 1/8. Talvez se aqui a gente usasse o algoritmo guloso aqui, também a gente conseguisse separar aquele outro método lá de Fibonacci, talvez a gente também conseguisse separar nessas 3 frações. Por que eu estou dizendo talvez? Porque a decomposição em frações únicas não é a mesma, certo? Não é a mesma. Não tem uma maneira só da gente representar uma fração como soma de frações unitárias, tá? Pronto, então eu já descobri quem é o meu x, né, ó. Certo? Que é essa divisão aqui, que é o resultado dessa divisão aqui, ó. Aí quando eu encontro o resultado dessa divisão, o que é que eu tenho que fazer com ele? Multiplicar pelo b. Então isso aqui tudo, ó, eu vou ter 19 multiplicando isso aqui, né? Certo? E aí como é que a gente faz isso? Só voltar lá na tabela. E aí acabou. Opa, deixa eu deixar aqui. Então, se eu quero multiplicar por 19, eu vou começar com uma vez aquele cara lá, né? 2 mais 4 mais 8. Dobro. Quando eu dobrar tudo isso aqui, a fração meio, quando dobra, vira 1, né? Aí aqui vira meio e aqui vira 4. Quando eu dobrar de novo, aí aqui vira 2, aqui vira 1, aqui vira 2. Fração, né? Aí aqui 8, 4, 2, mais 1. Pronto, já dá para chegar em 9, não dá? Não, é 19 que eu quero, né? 19, desculpa. Então aqui dá 16. Não é porque eu pensei que era 9, mas eu estou multiplicando por 19, né? Certo? Então é 16, quando eu dobrar aqui de novo, 8, 2. Então, para 19 que eu quero é essa linha, mais essa, ok? Então agora é só somar esses caras aqui, ó. Vamos lá. 8. Sim, a gente vai somar. Agora essa é a ideia mesmo. Vamos somar primeiro os inteiros, né? Aqui é 8, 4, aqui dá quanto? 14, né? Então aqui eu já tenho 14. 18. Opa, obrigado. Você aí ia dar nó, aí eu ficar enrolado no final. 4. Essas aqui, né? Vamos destacar aqui para não somar errado. Essas 3. Aqui eu tô com 14, né? 14. 15. Não é isso? Meio com meio é 1. 16. Vamos ver o que mais que eu posso somar aqui. Pronto. Aí aqui, ó. 1/4 mais 1/4. 1/2. Mais quanto? 1/8. Foi o que sobrou aí, né? Todo mundo acompanhou? Pronto. Então, acabou. Então, quem é o meu x, que é a solução daquele nosso problema? X mais 1/7 de x igual a 19. Quem é meu x? Meu x é esse cara aqui, né? O x foi essas contas que a gente fez. O nosso x0, b0 e b. E aí, quem é a resposta final? 16 mais 1/2 mais 1/8. Certo? Que era aquele resultado que a gente encontrou lá. Quanto foi, hein? Quando a gente fez a conta? X igual a 19 vezes 7 sobre 8. Não era isso? Podem jogar na calculadora aí e ver se não vai bater. Certinho. Esse cara é exatamente isso aqui. Ok? 16 e uns quebradinhos. 16,325, se eu não me engano. Certo? 1/8 é 0,125, né? E meio. Então isso aqui vai dar 16. 625, né? Acho que é isso. Confere aí, por favor. Pronto. Oi? E agora não vou fazer mais conta não, certo? Só para título de informação, para a gente fechar aqui. Tinha um outro método para resolver equações desse tipo, tá? Ó, ax mais b igual a c, que é o método chamado, coloquei aqui, da dupla falsa posição. Esse caso aí, eles também sabiam resolver, é um pouco mais complicado, mas esse método também foi estudado pelos chineses, errei ali, né? Árabes e indianos, tá? Para esse método, você tem que dar 2 chutes, tá? Aqui a gente fez um chute inicial só, né? Só o x0, certo?
E aí a última coisa interessante sobre eles aí, que a gente vai mostrar, é medidas, calcular áreas. Como é que eles faziam? Eles já sabiam calcular muito bem áreas de triângulos, normal, base vezes altura, sobre 2. Cálculo de quadriláteros regulares, né, como os retângulos também, funciona bacana, um lado vezes o outro. E trapézios também, né? A média da soma a média, né, das medidas das bases vezes a altura, né? Aí, como eu falei lá no começo, lembra que eu ia falar interessante sobre o papiro de Hind e o problema 50, que era um problema de calcular a área de círculos. Aí isso aqui que é sensacional, tá? Eles aproximavam a área do círculo. Bem, depois eu mando o slide, tá na gravação, posso apagar. Pelo seguinte. Bem, um círculo, a gente consegue inscrever aqui num quadrado, né? Só que a área do círculo que está dentro desse quadrado aí é menor, né? O quadrado L, aqui D, né? A área do círculo é menor do que essa área do quadrado, visivelmente, né? Porque sobra um pouco. Aí eles diziam que essa área aí do círculo era calculada como 8 nonos, ou seja, quase toda, era a área de um quadrado que tem 8 nonos do diâmetro. Certo? Então, a área do círculo, nos textos aparece, para calcular esse círculo, subtraia 1 nono do seu diâmetro. Quando você subtrai 1 nono do diâmetro, sobra 8 nonos, né? E aí, multiplica esse número por ele mesmo. Então, ela vai ao quadrado. Então, era essa forma, essa expressão que eles utilizavam para calcular a área do círculo, certo? 8 nonos do diâmetro ao quadrado. E o que é que tem de interessante nisso? O que tem de interessante nisso é o seguinte, qual é a forma, a expressão que a gente conhece, como é a área do quadrado aí? A área do quadrado não, a área do círculo. Pi r ao quadrado, né? Vamos chamar tudo de D, né, para poder comparar aqui. Então eu tenho π d2 ao quadrado, certo? Π d2 sobre 4. Ok? Essa é a forma de hoje, né? A expressão calculada aí com toda a precisão e todo o rigor matemático. Essa era a expressão que eles utilizavam. Olha que interessante. Se eu botar que essas duas coisas aí são iguais, então eu tenho, igualando, né? 8 ao quadrado, né? Eu vou fazer aqui as contas, tá? Igualando isso com isso. Então eu tenho 64 sobre 81 d ao quadrado igual a π sobre 4d2. Ok? Eu gosto do d2 aqui, né? Aí eu tenho π igual a quanto, hein? 64 vezes 4 sobre 81. Então, com esta expressão que eles utilizavam, era equivalente a dizer que π vale isso aqui. Vocês sabem quanto é isso aqui? Aproximadamente 3,16. Grau de precisão, um erro menor do que 0,6%. Incrível, né? 3.000 anos antes de Cristo. Claro que eu não posso dizer, para os egípcios, π valia tanto, né? Não tinha π, né? Π aí seria um anacronismo, né? Mas tem esse significado aí, certo? Então, e esse problema está lá no papiro de Hans, pedindo para se calcular a área de um círculo com diâmetro igual a 9. Aí fica fácil, né? Só botar lá diâmetro igual a 9, 8 nonos de 9 dá 8, né? Quando bota ali, tá? Aí eu ia quadrado de 64. Também. Bom, e aí para volumes, eles conseguiam calcular de maneira muito bem, né? Muito bem feita, o tronco de uma pirâmide reta de base quadrada, certo? Aí esse problema aparece lá no problema 14, papel de Moscou, como eu falei, trazendo essa expressão aqui, ó. Um terço da altura multiplicado por A ao quadrado mais AB, mais, claro que eu estou atualizando os símbolos, né? A ao quadrado mais AB mais B quadrado, onde A e B são as medidas dos lados, né, do quadrado das bases. Porque o que é um tronco de uma pirâmide, você imagina a pirâmide, aí você corta em um determinado momento, o tronco é daquele corte para baixo, né? Na hora que você cortar paralelo à base, você vai ficar com um quadrado na base, eu estou falando de uma pirâmide de base quadrada, né? Então você vai ter um quadrado na base e um quadrado menor, onde você passou o corte, né? Então A e B são os lados desses dois quadrados, tá? Pronto.
Então eles conseguiram desenvolver isso aí com uma precisão incrível. E aí, curiosidade, para a gente fechar, quem são esses caras aí? Pois é, né? As famosas pirâmides do Egito, protegidas aí pela esfinge, né? Decifra-me ou te devoro, né? Ou devore-te. E não sei se vocês sabem, a maior delas, a pirâmide de Quéops, tinha aproximadamente, não sei se está aí no texto, 140 metros de altura, 140 metros de altura, e o lado da base da pirâmide, alguém sabe? Tem uma ideia? 230 metros de largo. Realmente é grande. Então as pirâmides serviram como túmulo, né, para os faraós, mas lá dentro também tinha os caminhos muito complicados, né, parecia um labirinto, mas também tinham salas para orações e os rituais funerários. Né? E os faraós sempre eram mumificados, né, e guardados com uma grande parte dos seus pertences, na ideia da vida pós-morte, né, porque eles iriam usufruir desses bens lá. E aí, ó, interessante, ela foi construída em torno de 2560 a.C. Os seus lados estão alinhados quase perfeitamente com os pontos cardeais, com um erro inferior a 0,05 grau. Incrível, né? Não sei nem se eles fizeram de propósito. Se foi, mostra que eles tinham uma matemática e uma astronomia muito avançada. Se não foi de propósito, cara, mostra que eles estão muito sortudos. E a base forma um quadrado quase perfeito, né? Medições mais recentes mostram pequenas diferenças de centímetros em cada lado da base do quadrado, mas isso aí também se deve ao desgaste, né, do material ao longo do tempo, né? De 2.800 para cá é bastante, certo? Então, uma última pergunta, tá? Não vou fazer essa pergunta aqui não. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Uma pessoa encontra-se em um dos vértices da pirâmide, tá? Que é a pirâmide lá de Quéops. E ela deseja chegar ao topo. Quantos passos serão necessários? O cara está aqui, ó, e ele quer chegar aqui em cima. Sabendo, né, como eu já disse, dados, a pirâmide tem 140 metros de altura e o lado tem 230. Como é que a gente faria? Eu só quero saber como é que a gente faria esse problema. Saber quantos passos serão necessários. E eu estou dando aqui a medida do passo, 0,8 metros. Isso é um problema de quê? Como é que a gente faria isso? Até no ensino médio, né? Era realmente esse problema, tá? Então, ó, primeira coisa. O cara está no vértice. Aí, estou virando em quadro. Aqui, né? Entendeu? O cara está aqui no vértice. E ele quer chegar no topo, que está aqui, ó. Andando por cima. Agora eu vou escolhendo lá de vez. Essa é porque o quadro é quadriculado, né? Pois é. Imagina aí. Esqueceu de cima. A pessoa. Eu Então. vou olhar assim, será que ele é quadriculado? Isso era que isso é diferente, né? Então o cara está aqui no vértice e quer chegar aqui no topo. Daqui para cá, 140 metros, certo? Ele vai andando por aqui. Né? Claro que você podia dizer, não, ele vai andando civilizado e não vamos tomar a menor distância, né? Então ele vai andando por cima da aresta aqui, tá? Da pirâmide. Quando a gente projeta isso aqui, daqui para cá é o quê? Isso aqui é a diagonal, né? Isso aqui é L, o lado do quadrado, a diagonal é o quê? L raiz de 2. Não é isso? Só que ele não vai andar a diagonal todo, porque ele só vem até o topo, e o topo está na metade. Então ele vem andar por cima aqui, ele só vai andar, a projeção dele só vem até a metade, certo? Então ele vai andar assim, né? Ó. São 3, né? Aqui é a metade da diagonal, concorda? L raiz de 2 sobre 2. E aqui é a altura 140 que foi dada. Eu quero essa distância aqui, certo? X, né? Como é que eu resolvo isso aí? Não teria como pegar a metade da base não. Não, a metade da base é isso aqui, ó. É esse tamanho aqui, ó. Eu estou dando uma visão de lado. É isso, certo? Como é que eu resolvo isso aí? Vou encontrar o X aí. Vai? Ajude, os universitários. O teorema de chamado de Pitágoras. Pronto, muito bem, exato, né? Então vamos
Aí a gente resolve isso aí, né? 140 quadrados, mais L que foi dado, né? 230. 230 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Não é isso? Teorema de Pitágoras, né? Por que eu estou querendo terminar com isso? Para a gente evitar coisas do tipo, né? Egito e Grécia, embora eu estou querendo chamar a atenção aí, tem uma grande discussão, né, histórica, né, na história da matemática, que diz que a matemática egípcia, principalmente comparada com a matemática grega, a matemática egípcia é muito inferior, né? Se dá muita ênfase na matemática que foi produzida na Grécia, né, a partir dali, né, a partir dos gregos, né? E aí se desenvolveu bastante também. Mas tem uma frase aqui, ó, do Maurice Klein: a matemática egípcia comparada à matemática dos gregos é um balbuciar de crianças comparado a uma prosa de alto nível, né? Esse cara falou isso em matemática muito importante, mas depois o Donald Gibbs, eu acho que se pronuncia, escreveu uma carta para ele, estudadora, né, em 1970 mais ou menos, reclamando dele, dessa frase que ele disse, né, isso aqui, né, esse cara reclamou desse. Dois matemáticos muito influentes, podem pesquisar sobre eles. E na história e filosofia da matemática. É o que a gente chama de anacronismo histórico-científico, né? Você não pode analisar a matemática egípcia à luz da matemática grega, né? Éramos primeiro anacrônico, né, em relação ao tempo, 3.000 e tantos anos de diferença, certo? E dizer que era uma matemática imperfeita muitas vezes, né? Era diferente. A matemática grega dava muito valor à questão abstrata e à justificativa, né? A prova, certo? Um rigor de prova, mas, e aí a gente hoje tem a ideia de que a matemática só funciona se for assim, certo? Vai provar, tudo é rigoroso e tal. Aí a gente quer colocar essa visão atual na matemática dos povos antigos, né? E aí isso não funciona. A matemática egípcia funcionava, como a gente viu, o algoritmo lá para resolver equações funciona sempre, o algoritmo para transformar as frações em frações unitárias também funciona sempre, embora eles não tivessem a justificativa para aquilo, eles nem estavam interessados nisso, né? A ideia de ter uma justificativa para aquilo só veio depois, e aí esse depois, inclusive, justificou que eles estavam certos no que eles estavam fazendo. Então a gente tem que ter cuidado para não fazer esse tipo de comparação, né? Dizer que os egípcios eram mais fracos matematicamente do que os gregos, por exemplo. Tá? Essa é um ponto importante. Assim, a gente começou a falar ali no pé da escala. É assim, pensar que. Sim, muito bem, né? Aí esse é o outro detalhe que eu queria. Aqui ninguém percebeu, né? Aqui quando eu calcular o x, eu vou encontrar esse x em metros, né? A pergunta é quantos passos são necessários. Esse é outro detalhe. Aí você tem que transformar a resposta aqui em metros, você tem que transformar por passo, né? Só tirar a 80%, né? Da resposta. Deixa eu ver, consegue. Vai. É que assim, se fala, né, de vez em quando a gente pega, até nos próprios livros didáticos, a gente pega assim, que a matemática do Egito era uma matemática prática. E assim, limitar, fazer essa análise histórica, né? Anacrônica, né? Que se chama isso, ou seja, analisar os dados que eu tenho hoje, um fato da antiguidade, né? Esse muito tempo atrás. Mas assim, isso, o próprio registro nos papiros, eles vão sinalizar, porque papiro, inclusive, vai ser bastante conservado durante muito tempo. Assim, era uma coisa extremamente cara. Era uma coisa assim, não era todo mundo que tinha acesso a papiros de qualidade que iam se manter, né? Por isso que era só a galera lá em cima, né? Só os então, o que eles registravam, eles na verdade eles não estavam registrando o problema de divisão do pão, nem de divisão de quantos passos eu vou dar para subir até a pirâmide. Eles estavam registrando métodos. Na hora que ele faz um problema, ele estava registrando um método para resolver aquele tipo de problema. Não era registrar divisão de pão, porque uma coisa caríssima, porque custa muito conservação de material, e o material tem que ser uma qualidade bem superior. Né?
Pensar um pouco nisso. E justamente esse final dessa discussão, foi graças à nossa conversa ali que eu resolvi, coloquei hoje de manhã essa parte no final. Mas isso é muito importante a gente refletir a respeito, né? Porque, por exemplo, só dizer que era, como era chamar a atenção, dizer que era uma matemática prática, você vê que não faz muito sentido até pelo tipo de problema que está lá. Não, são problemas completamente abstratos, uma quantidade mais um terço da sua quantidade e tal. Então ali ele não estava pegando um problema real, né? Ele estava registrando o Unimésimo, porque ele estava registrando o mesmo. Muitos desses papiros serviram como os nossos livros didáticos hoje, né? Um cara escrevia e tal, e passaram para os outros para a galera ir aprendendo a fazer as contas. Então, perceba que todos os problemas são os mesmos, né? Uma quantidade, mas só muda a fração, né? E o resultado final. Mas então o que ele está registrando aí? O que o cara está treinando? Algoritmo, né? Ele está aprendendo a fazer aquelas contas que a gente fez aqui, né? Calcula, o meu x vai ser o x0 vezes o b dividido pelo b0. Aí ele primeiro escolhe o x0 dele e tal, faz a conta, não sei o que, tudo. Então ele está aprendendo, o livro didático dele lá, né? De certa forma, né? O livro didático dele para ensinar o procedimento, né? Então nesse aspecto é uma matemática abstrata também, certo? Não é uma abstrata no sentido grego, com rigor de prova, né? Mas é uma matemática. O João Bosco de Cambeiro, né, que eu falei aqui na Retirada, ele faz o seguinte comentário a respeito disso. Se você trouxesse um egípcio para cá, numa sala de aula de matemática atual, ele ia se sentir muito confortável. Por quê? Na maior parte das vezes, no ensino médio, né, é isso que eu quer dizer. Porque aqui no ensino médio, basicamente é isso que a gente ensina, procedimento, né, fazer conta, algoritmo. Né? A gente não ensina muitas vezes as razões. Né? Então essa é a crítica, certo? Obrigado. Então, para a gente fechar mesmo, agora, o que é que ficou faltando aí na minha apresentação? Matemática e música, né? Acho essa música muito interessante. Vou ler rapidinho aqui, tem alguns textos que eu acho bacana. Desde quando errar é humano, desde quando humano é normal, desde quando errando é que se aprende. Desde quando omissão é progresso, desde quando progresso é melhor, acho melhor começar tudo de novo do que acabar a primeira vez. Acaba pela primeira vez, né? Aí o que eu acho bacana, eu queria mostrar. Desde quando viver é um sonho, desde quando o sonho é preciso, eu preciso do que eu quero, eu espero que você me dê. Desde quando ordem e progresso nos levarão a algum lugar. Nem tudo que brilha é ouro, nem todo ouro pode nos salvar. Desde quando poesia é verdade, desde quando verdade vicia. Eu estou esperando que você me diga desde aquele dia. Rock and roll não é o que se pensa, e o que se pensa não é o que se faz. O que se faz só faz sentido quando vivemos em paz. Desde quando até quando você insiste em dizer que resiste à tentação? Não minta agora não. Essa música é do álbum de Jesus Havaí, ouço que eu digo não sou ninguém, não do álbum, a música se chama Desde Quando. O destaque que eu queria dar aqui é em relação a essa parte aqui, ó. Desde quando ordem e progresso nos levarão a algum lugar, nem tudo que brilha é ouro, nem todo ouro pode nos salvar. Principalmente fechando com a crítica aqui na comparação entre os egípcios e os gregos, né? Porque graças a, e foi uma das coisas que a Gabriela falou na apresentação dela, graças a essa evolução da matemática e principalmente com o rigor dos gregos, isso é importante, eles têm mérito nisso de fato, né? A gente conseguiu evoluir principalmente tecnologicamente e chegar na sociedade que a gente está hoje. Mas aí a minha crítica é: desde quando ordem e progresso nos levarão a algum lugar? Será que esse progresso que a gente teve graças a tudo isso, e principalmente um progresso tecnológico, será que melhorou a vida e a condição dos seres humanos? Para fechar, então, a comparação entre matemática e literatura. Nesses dois livros, não sei se vocês conhecem, esse Sapiens de Yuval Noah Harari e o A Jornada da Humanidade de Oded Galano. Esses dois livros aqui. Certo? Eles fazem um percurso muito bacana sobre a história da humanidade. Esse aqui eu estou nos dois capítulos, esse aqui eu já terminei. Inclusive eles entram nessas questões da matemática também, como a matemática influenciou, como ela evoluiu, como ela foi importante no comércio e tudo mais. Certo? E eles mostram que não, embora a gente tenha ganhado muito, né, em termos de tecnologia, a vida dos seres humanos em relação ao trabalho, muitas vezes, hoje em dia é pior do que era na época dos agricultores coletores. Hoje a gente tem que trabalhar muito mais tempo do que eles precisavam naquela época. Né? Nas sociedades primitivas, eles trabalhavam cerca de 4 a 6 horas por dia, iam lá no meio da floresta, caçavam, coletavam, geralmente eram os homens, né? Mas homens e mulheres coletavam frutas e tal, tubérculos, o que encontrassem ali, voltavam para sua tribo ali, né, digamos assim, e passavam o resto do dia em casa.
como é que pode dizer lá em casa? Vida voando, assistindo televisão. Pois é. Né? Então, só trabalhava de 4 a 6 horas por dia e o resto estava curtindo. Né? Então, hoje em dia a gente desenvolveu tudo isso, mas será que ordem e progresso nos levaram a algum lugar? Não sei, né? Fica o questionamento, leiam, certo? É muito interessante, são muito interessantes os dois Eu livros. fiz vida. Oi? Eu acordo 3 horas da manhã todo dia. A Maria tá pior que eu acordo perto das 4. Então, assim, eu me despeço com essas reflexões, né? Ó, então, acho que na matemática grega a gente descobre que a matemática nasce da cultura e das necessidades específicas de cada sociedade e não tem um caminho para o pensamento matemático. Inclusive, naquele resolver a equação, né? Você pode escolher um x0 qualquer, né? E aí você faz outras contas. Soluções simples podem ser muito eficazes e a preservação e transmissão do conhecimento são fundamentais para o nosso progresso. E aí, eu muito obrigado. Namastê.